Você já se perguntou por que existem coisas dentro de você que nunca ousou dizer a ninguém, segredos que nem mesmo para si mesmo você admite em voz alta? Sabe, aquele peso silencioso, aquela lembrança, aquele pensamento que parece pequeno, mas que insiste em voltar, em te assombrar nas madrugadas quando tudo está em silêncio? O que ninguém te contou é que isso não é apenas um detalhe da sua vida. É um mecanismo profundo da sua mente, um reflexo daquilo que Carl Jung chamava de a sombra, a parte de você que vive escondida, reprimida, mas que nunca deixa de agir. E é aqui que está o choque. Você acredita que controla a sua vida, mas na realidade, o que você esconde é o que mais te controla. Aquilo que você teme olhar de frente é o que guia suas escolhas, suas relações e até os fracassos que parecem se repetir como um ciclo sem fim. A psicologia moderna, inclusive estudos recentes de neurociência, comprovam que a mente humana gasta mais energia tentando esconder e reprimir emoções do que tentando processá-las. É como tentar segurar uma bola dentro d'água. Você pode até forçar para mantê-la submersa, mas quanto mais força coloca, mais ela quer escapar. Assim são seus segredos. Quanto mais você tenta escondê-los, mais eles se tornam visíveis em sua vida, através de sintomas, de atitudes que você nem percebe, de medos que parecem irracionais. Mas aqui está o ponto central. Jung dizia que aquilo que você evita se torna justamente aquilo que molda seu destino. E se você olhar com sinceridade, verá que existe algo em você, uma dor, uma lembrança, uma verdade incômoda, que insiste em pedir para ser ouvida. Você pode fugir, pode ignorar, pode até mascarar com sorrisos ou distrações, mas ela está ali, agindo em silêncio. E eu vou te dizer algo que talvez doa ouvir. Ninguém escapa disso. Todos carregam um segredo interno, uma verdade que não se confessa. Só que a diferença entre quem continua preso e quem se liberta está em uma única coisa: a coragem de encarar essa sombra. Agora, imagine o que aconteceria se você parasse de correr desse lado obscuro e começasse a integrá-lo. Imagine o peso que sairia dos seus ombros se, em vez de gastar energia escondendo, você pudesse usar essa mesma força para construir. É sobre isso que vamos falar. É sobre transformar a escuridão em força. É sobre descobrir que a sua maior fraqueza pode ser, na verdade, a sua maior fonte de poder. E é por isso que você precisa ficar até o final, porque neste vídeo você não vai ouvir clichês ou frases prontas. Vai ouvir verdades que talvez ninguém nunca te disse, mas que podem virar a chave da sua mente. O que você nunca confessou a ninguém está te controlando mais do que imagina. Você já percebeu como, mesmo quando tenta seguir em frente, certas dores voltam? Como se houvesse um eco dentro da sua mente, repetindo padrões que você jura que não queria repetir? Talvez você já tenha vivido isso em relacionamentos que terminam sempre da mesma forma, em escolhas profissionais que parecem diferentes, mas acabam em frustração, ou até naquela sensação estranha de estar preso em um ciclo que não consegue explicar. Carl Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. Pense nisso. Quantas coisas na sua vida você acreditou que eram azar, má sorte, ou até mesmo uma conspiração contra você, quando na verdade eram apenas reflexos de algo que você nunca teve coragem de olhar dentro de si? A ciência confirma isso. Estudos sobre a repressão emocional mostram que memórias dolorosas, quando não são processadas, não desaparecem. Elas ficam armazenadas em regiões específicas do cérebro, como a amígdala, ligadas ao medo e às respostas de sobrevivência. Isso significa que cada vez que você foge de uma dor, na verdade ela continua ativa, moldando como você enxerga o mundo. Você não percebe, mas começa a tomar decisões defensivas, a reagir de forma exagerada, a afastar pessoas ou até a se sabotar. Tudo isso porque existe algo em você que nunca foi resolvido. E aqui está a verdade, incômoda. Todos nós carregamos dores que não falamos. Todos escondemos algo que nos pesa. Mas por que insistimos em fingir que não? A resposta é simples e brutal.
Medo. Medo de sermos julgados, rejeitados ou até de termos que encarar a verdade sobre nós mesmos. Mas esse medo é exatamente a prisão que mantém você acorrentado. Jung dizia que aquilo que você mais evita é onde está o seu maior crescimento. E se você está me ouvindo agora, isso não é por acaso. Existe algo em você que precisa ser ouvido. Algo que talvez você tenha enterrado há anos, mas que nunca deixou de bater na porta da sua consciência. E eu vou te dizer, quanto mais você tentar ignorar, mais isso vai se infiltrar na sua vida de forma disfarçada. Vai aparecer na forma de ansiedade, de vazio, de frustrações repetidas. Vai aparecer nas noites em que você deita cansado, mas não consegue dormir, porque sua mente insiste em te mostrar aquilo que você não quer ver. Mas aqui está a boa notícia. Tudo isso pode ser transformado. O segredo não é fugir da sombra, mas sim aprender a olhar para ela, integrá-la. Porque quando você integra a sua sombra, você para de ser controlado por ela. Você se torna inteiro. E ser inteiro é a única forma de ser verdadeiramente livre. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como esse processo acontece e como até mesmo a dor que você nunca confessou pode se tornar a maior fonte de força da sua vida. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe uma parte dentro de você que vive como se fosse um estranho em sua própria casa. O inquilino silencioso, escondido nos cantos mais escuros da mente, que raramente se mostra à luz do dia. Carl Jung chamou isso de a sombra. E não se engane, ela não é uma metáfora distante, não é algo abstrato que pertence a livros de filosofia. A sombra é real. E ela atua em você neste exato momento. Ela se manifesta quando você sente aquela inveja que tenta esconder até de si mesmo. Quando olha para alguém e pensa, por que não sou assim? Ela surge quando você mente para proteger a sua imagem, mesmo que seja uma mentira pequena. Ela se revela na raiva que você jura não sentir, mas que queima como fogo escondido atrás do peito. E aqui está a verdade que ninguém quer confessar. Todos nós carregamos uma escuridão dentro de nós. Não importa o quanto tentemos parecer fortes, equilibrados ou espirituais. Existe uma parte que não obedece, que não se encaixa nos padrões que mostramos ao mundo. Jung afirmava que a verdadeira liberdade não nasce ao negar essa sombra, mas ao olhar nos olhos dela. Pense nisso. Quantas vezes você se pegou repetindo os mesmos erros, como se fosse refém de um ciclo que não consegue quebrar? Não é falta de força de vontade. Não é porque você é fraco. É porque a sua mente inconsciente controla mais decisões do que você imagina. A ciência hoje confirma o que Jung já intuía há mais de um século. Mais de 90% das nossas ações diárias são guiadas pelo inconsciente. Isso significa que você não é tão dono de si quanto acredita. E aqui está a parte mais sombria. Quanto mais você foge desse lado escondido, mais ele ganha força. É como uma criança que foi deixada sozinha em um quarto escuro. Quanto mais você ignora, mais barulho ela faz. Quanto mais você tenta calar, mais alto ela grita. A repressão não apaga a sombra, apenas a torna mais selvagem. Talvez seja por isso que você se sente cansado sem motivo, ansioso em momentos inesperados, vazio em dias que deveriam ser felizes. A vida pode estar aparentemente em ordem, mas algo dentro de você insiste em sabotar, puxar para baixo, quebrar tudo o que você constrói. Esse é o preço de não se conhecer de verdade. Agora respire fundo e reflita. O que você tem escondido de si mesmo? Qual verdade você tem medo de encarar? Talvez seja um trauma antigo que você preferiu enterrar. Talvez seja um desejo proibido que você nunca ousou confessar. Talvez seja aquela voz que diz que você não é suficiente, mesmo que conquiste o que queria. A pergunta que Jung faria a você seria direta e devastadora. Você tem coragem de se encarar de frente, sem máscaras? Porque o que mais aprisiona não é o que os outros pensam de você, é o que você não suporta admitir sobre si mesmo. Mas aqui está o segredo que pode virar a chave da sua vida. Ao invés de fugir da sua sombra, aprenda a dialogar com ela. A psique humana não é um campo de batalha entre o bem e o mal, mas um convite para a integração. Não se trata de eliminar o lado escuro, mas de dar um lugar legítimo dentro de você. Quando você reconhece sua raiva,
ela pode se transformar em energia criativa. Quando você aceita seus medos, eles podem se tornar bússolas que apontam para onde precisa crescer. Quando você encara sua inveja, ela pode revelar os sonhos que você enterrou. E é justamente aqui que mora a grande virada. A sombra, quando aceita, se torna poder. O mesmo fogo que destrói também aquece. A mesma escuridão que confunde também guarda tesouros. Jung dizia: a iluminação não vem de imaginar figuras de luz, mas de tornar consciente a escuridão. Esse é o ponto que separa aqueles que vivem como reféns de si mesmos e aqueles que despertam para a verdadeira liberdade. Então eu te pergunto, quantas vezes mais você vai se permitir ser manipulado pelo que esconde dentro de si? Quantas vezes vai repetir padrões que secretamente odeia, só porque não teve coragem de encarar sua verdade mais profunda? A vida não vai esperar por você. O tempo não vai parar até que você decida agir. A sombra sempre estará ali, mas cabe a você escolher viver como vítima dela ou integrá-la para se tornar inteiro. E se até agora você sentiu que tudo isso tem a ver com você, então precisa continuar comigo. Porque no próximo passo, vou te mostrar como essa sombra molda não apenas seus pensamentos, mas também suas relações, suas escolhas e até o destino que você segue sem perceber. Prepare-se, porque o mergulho ainda está só começando. Você já percebeu que algumas das suas maiores dores não vêm de fora, mas nascem em silêncio dentro de você? É como se houvesse uma voz interna que, mesmo em meio ao barulho do mundo, insiste em sussurrar verdades que você não quer ouvir. Essa voz diz que você está cansado de se esconder atrás de máscaras, que você não aguenta mais fingir ser forte o tempo todo, que por dentro existe uma ferida que você nunca deixou cicatrizar. E o mais assustador é que ninguém precisa saber dessa dor. Você pode trabalhar, sorrir, conversar, sair com amigos e ainda assim, por dentro, carregar um vazio que cresce cada vez mais. Carl Jung dizia que tudo que não se torna consciente retorna como destino. Isso significa que o peso que você evita olhar, a dor que você evita sentir, não desaparece. Ela só se transforma em algo que controla sua vida por trás das cortinas. Talvez seja o motivo de você nunca se sentir satisfeito, mesmo conquistando coisas. Talvez seja o motivo de você ter medo de ficar sozinho, porque sozinho você é obrigado a ouvir os gritos que vêm do silêncio. E aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. Todos nós carregamos dentro de nós uma prisão invisível. Essa prisão é construída pelas coisas que não falamos, pelas lágrimas que seguramos, pelas raivas que engolimos, pelos sonhos que abandonamos. E quanto mais você finge que está tudo bem, mais essa prisão aperta. Você pode sorrir para o mundo, mas no fundo sabe que existe um buraco que não se fecha. Mas preste atenção, essa dor escondida não é sua inimiga. Ela é um sinal, um pedido do seu inconsciente para que você pare de se trair, para que você olhe para dentro, para que você reconheça o que está doendo, em vez de continuar fugindo. Porque quanto mais você foge, mais fraco você se torna. Quanto mais você ignora, mais a dor ganha força sobre você. Mas quando você tem a coragem de encarar, algo dentro de você desperta. É como se você descobrisse que a chave da sua prisão sempre esteve nas suas mãos, só que você tinha medo de usá-la. E talvez nesse momento você esteja sentindo exatamente isso, como se uma parte de você pedisse para ser libertada. Uma parte que está cansada de se esconder, cansada de carregar segredos que ninguém sabe, cansada de fingir que a vida é apenas sobreviver. Porque você não nasceu para viver anestesiado, você nasceu para viver desperto. E se você chegou até aqui comigo, é porque algo dentro de você já entendeu isso. Já percebeu que não dá mais para fugir, que é hora de encarar a si mesmo com verdade. E é exatamente nesse ponto da jornada que os que têm coragem se separam dos que preferem continuar dormindo. A pergunta é: de qual lado você vai estar? Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas existe uma parte de você que foi silenciada há anos. Não porque você quis, mas porque em algum momento percebeu que mostrar sua vulnerabilidade seria arriscado demais. Então você aprendeu a engolir palavras, a esconder lágrimas,
a sorrir quando queria gritar. E hoje, essa parte esquecida pesa nos seus ombros como uma corrente invisível. A verdade é que ninguém fala sobre isso em voz alta, mas no fundo, todos carregam um segredo que nunca confessaram. Todos têm algo guardado que, se fosse exposto, poderia mudar a forma como o mundo os enxerga. E é justamente esse segredo não dito que molda nossas escolhas, nossos medos, nossos fracassos repetidos. Carl Jung chamava isso de a sombra. Tudo aquilo que rejeitamos, negamos ou escondemos dentro de nós. E o que você não encara, acaba te dominando. Por isso você sente que há uma batalha acontecendo em silêncio todos os dias entre quem você mostra ser e quem você realmente é. E é nessa diferença, nesse abismo, que nasce o sofrimento. Mas escute bem, a dor que você sente hoje não precisa ser sua prisão eterna. Ela pode se tornar sua libertação, se você tiver coragem de parar de fugir e finalmente olhar para dentro. Vai perceber que a dor não está tentando te destruir, mas te transformar. Porque o sofrimento só vira destruição quando é negado. Quando é aceito, ele vira poder. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui, ouvindo essas palavras agora, porque uma parte de você já sabe que não dá mais para viver da mesma forma. Você não pode continuar fingindo ser alguém que não é. Chegou a hora de romper esse ciclo. Mas para isso, você precisa fazer algo simples e ao mesmo tempo gigantesco. Escolher despertar. Escolher não ser apenas mais um que vive no automático, repetindo dores que nunca entende. Escolher quebrar a ilusão e se encarar de frente. E se você chegou até aqui, é porque você faz parte dos poucos que têm essa coragem. Por isso eu quero te convidar a caminhar comigo nessa jornada. Aqui, neste canal, todas as palavras, todos os vídeos, cada reflexão são feitas para pessoas como você. Aquelas que já não se contentam com a mentira confortável e querem encarar a verdade transformadora. Então faça isso agora. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não apenas para receber novos vídeos, mas como um símbolo do seu compromisso consigo mesmo. Um pacto silencioso de que você não vai mais fugir da sua própria verdade. Deixe o seu like, porque cada curtida faz esse conteúdo chegar a mais pessoas que, assim como você, precisam despertar. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que carrega uma dor calada, mas não encontra palavras para falar sobre ela. Talvez essa mensagem seja a chave que essa pessoa precisa para começar a se libertar. O que eu estou te pedindo não é apenas interação, é participação ativa no despertar coletivo que está acontecendo agora. Você pode ser parte disso. Você pode ser a fagulha que acende a consciência de alguém. A escolha está diante de você. Continuar escondido na sombra ou dar o primeiro passo em direção à sua própria luz. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe e nunca se esqueça. O silêncio pode aprisionar, mas a consciência liberta.